força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI is an as a word. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, histórias reais de sucesso do BNI. Estamos gravando hoje com membros que vão ser lançados ainda. E o que isso significa? Que essa equipe ela ainda não está ativa. São membros que daqui a uma semana, sim, serão membros ativos. Eu sou Adelaide Conduta, diretora executiva das regiões de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. E recebendo aqui hoje Raquel Costa, ela que vai contar um pouquinho para a gente de como foi essa entrada no BNI, como está o coração para tão perto do lançamento. Vamos com a gente escutar um pouquinho de como foi a história dela dentro do BNI. Raquel, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito esse convite. Vocês vão ver, inclusive, que durante a entrevista é capaz de eu chamar ela de Kekel. Vai ser normal, ela é minha prima. E desde muito pequena eu chamo de Kekel. Então, se sair algum Kekel, é a mesma pessoa. Obrigada por ter aceito esse convite. É uma honra receber você hoje aqui. Obrigada, Adelaide. O prazer é todo meu. Uma alegria, uma satisfação. Então, a chegada do BNI foi através de você. Você também é minha prima, né? E você me convidou para participar de uma reunião online com o BNI, acho que Providência. Isso, lá de Então, exatamente. Então, foi a partir daí que eu conheci o BNI participando de uma reunião. Depois, recebemos todos os seus convidados aqui em João Pessoa, inclusive em minha casa, para a primeira reunião da chegada do BNI na Paraíba. E hoje eu já participo como membro da equipe Cactus e estou muito feliz, muito alegre, contente e esperançosa de transformar essa vida de liderança sozinha através do BNI. Me fala como foi que você se sentiu quando você assistiu a primeira reunião, a do Providência. Quando terminou, e por que eu pergunto, né? Porque quando eu assisti a primeira reunião, e também foi no Providência, meu primeiro contato com o BNI também foi na equipe do Providência, a primeira vez que eu assisti, eu senti assim, opa, será que isso é verdade? Né? As pessoas se ajudam dessa forma. Então, me conta como foi que você, depois que assistiu aquela reunião, que eu sei que foi online, como foi o que é que passou na tua cabeça? Então, depois daquela reunião, eu percebi que era uma reunião muito sistematizada, muito organizada e que era exatamente isso que eu, enquanto empreendedora, precisava, né? Ter o networking que hoje a gente não tem, estruturado, organizado, mas ainda estava imatura no processo de decisão, mas sabia já dessa necessidade dentro do meu negócio, dentro da minha vida enquanto profissional que empreende e que também trabalha com e para os pequenos negócios no estado da Paraíba. E quando eu levantei a ideia, né, de trazer para João Pessoa o BNI, lembro que uma das primeiras pessoas, se não a primeira com quem eu compartilhei, foi com você. Me fala o que é que você naquela hora pensou, né? Lá vem a minha prima, né, inventando de trazer algo que ela já está fazendo lá em São Paulo, agora vai trazer para cá. Me fala o que é que você pensou. Inicialmente eu pensei assim, acho que ela está maluca, né, de trabalhar aqui em João Pessoa se ela mora em São Paulo. Mas, conversando com empreendedores locais, a gente sente falta exatamente desse fechamento. Então, a gente tem a prospecção de negócio, a gente tem a vida empresarial, mas a gente falta esse fechamento, que é exatamente esse momento de conversar, de compartilhar, de trocar experiências estruturadas
e, por fim, fazer a geração de negócios, que é isso que a gente também vem buscar com o BNI. A gente sabe que aqui em João Pessoa, a gente tem diversos networking já rodando, acontecendo, de muito sucesso, né? Hoje você é membro, fundadora da equipe Cactus, que vai ser lançada daqui a uma semana. Me fala o que é que você acha que é diferente. Visto que você mora aqui desde que nasceu, entende, né? Está no meio de empreendedorismo, respira o empreendedorismo há quase 20 anos, fazendo o que você faz, né? Me fala o que é que você vê. Poxa, por que eu não entrei nos outros tantos que a gente sabe que existe, né? Por que é que o BNI me chamou a atenção? Eu não conheço, nunca participei em João Pessoa de nenhum grupo de networking estruturado. Então, não poderia dizer exatamente o que ele tem de diferente dos demais. Sei que os demais são excelentes. O que eu posso dizer é do que eu estou vivendo no BNI. Então, eu percebo que tem toda uma organização, as reuniões são semanais, elas são preparadas para acontecer naqueles dias, naqueles horários, sem atraso. Então, vamos fazer 52 reuniões por ano. Então, isso já traz um volume de negócios e de compartilhamentos e de soluções extremamente grandioso e estruturado. Então, não vai ser uma reunião que vai ser marcada no mês que vem. Vai ser uma reunião que já está agendada na semana que vem, no mês que vem e até dezembro deste ano. Então, essa sistematização, essa organização e ser também um projeto estruturado mundialmente. Então, não estou falando de um network da Paraíba, de um network de São Paulo, estou falando de um network mundial. Então, isso, com certeza, fez a diferença na escolha desse grupo, Isso, de participar. Agora batemos a França, passamos 16 mil membros e somos o terceiro lugar, né? O Brasil está em terceiro lugar no mundo, né? Com a quantidade de membros dentro do BNI. Logicamente, a gente perde para a Índia, que fica difícil de competir, e com os Estados Unidos, que são os fundadores do BNI, né? Em terceiro lugar, tem Brasil. Eu imagino que quando a gente vai entrar dentro do BNI, se passa isso pela cabeça. E essa é a visão do macro, né? Não é pensar que, mas a gente não tem história ainda aqui dentro de João Pessoa, né? Sobre o BNI. Isso é uma verdade. A gente não pode, né, dizer que isso não é uma verdade. Mas a gente tem uma história no mundo. 40 anos fazendo isso de forma metodológica. Isso tudo que você falou é a consistência. É a constância de fazer sempre a mesma coisa. A gente sabe que tem membros, às vezes, que dizem assim pra gente, mas é muito chato. Porque essa reunião sempre é igual. Mas se esquece de todo o aprendizado de uma vida inteira que ele teve. Como que a gente aprende? A gente aprende por duas formas. Ou na repetição ou na emoção. A emoção é amor e a dor. E a repetição é o que a gente faz dentro do BNI. É por isso que a gente repete, por exemplo, em todas as nossas reuniões, quais são os nossos valores. Para quê? Para que isso fique muito entranhado na equipe. E é muito legal quando a gente entende que aqueles valores são os nossos também. Eu digo que os membros que mais se dão bem dentro do BNI é quando eles entram e os valores que eles tinham já são os que o BNI propaga, acolhe, né? E então, eu não tenho dúvida nenhuma de que você será um excelente membro, porque acompanha a sua trajetória e sei que você respira o ajudar, né? A sua história dentro do Sebrae é lindíssima. A gente sabe do que você faz além disso, né? Você nunca se moldou a ajudar apenas aquilo que chega pelo Sebrae. Você sempre fez mais do que isso. Não tem como uma pessoa dessa, Kel, não se dar bem dentro do BNI. Porque os valores que você tem já são os valores do BNI. Então, assim, eu vou assistir de camarote muito feliz da vida, porque eu sei que é isso que vai acontecer. Mas eu vou botar fogo no parquinho. Você não quis responder a pergunta se valendo do fato de nunca ter participado de nenhum networking. Eu também nunca participei de nenhum dos que eu conheço aqui. Mas a gente sabe, porque você também sabe disso, que as pessoas falam sobre isso, né? E não é uma reclamação, mas é uma validação, né? Sobre
não há uma consistência, não há uma constância desses encontros, né? Então, por mais que você ache que não respondeu a pergunta, você respondeu. Quando você fala que o BNI lhe traz isso, entendeu? O fato de você saber que toda semana tem reunião, que já está marcada, dia, hora, local, não é algo eventual, né? Tem uma pesquisa que fala que para a gente confiar em alguém, a gente precisa de 200 horas com essa pessoa. Isso é um artigo científico. Como que a gente faz isso eventualmente? Tem que ter constância. Tem que ter constância, tem que ter consistência. Isso. Então, eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Acredito que, além disso, e eu desafiei algumas pessoas, me mostra os números. Eu não falo o nome de ninguém, mas eu digo assim, me mostra o número do network que você frequenta, eu quero o número de todos. Eu não quero o quanto que você já ganhou lá dentro. Eu quero o quanto que a tua rede traz para o estado da Paraíba. Não tem, não consegue me dizer. Hoje, a gente está em julho, início de julho, né? A gente lançou aqui a primeira equipe no dia 13 de fevereiro desse ano. Março, abril, maio, junho e julho são 5 meses. Essa equipe já fez um volume de R$250 mil. Muito bom. Então, eu consigo. Excelente. A gente consegue mensurar. E depois que você começa a empreender, como você, né, a gente vai empreendendo, a gente sabe que se a gente não tem número, a gente vai patinar no gelo. A gente não vai conseguir chegar em algum lugar, né? Então, esses números também lhe chamaram a atenção ou só realmente o fato de ter uma metodologia, né, que aplicada a um método de ser toda semana, tem horário certo, tem o término certo dessa reunião. Ela não é uma reunião que começa e não tem fim, né? Existe todo o meio, né? Começo, meio e fim para essa reunião, ela vir a dar certo. Me fala se esses números chamaram sua atenção. Sim, com certeza. A gente precisa, no caminho, né, no caminhar do empreendedorismo, que aqui eu trabalho há 20 anos, né, como você bem mencionou aí, uma carreira no Sebrae, e então eu vivo isso na prática, vivencio o empreendedorismo na prática, e há 4 anos a gente optou, eu e meus 2 sócios, de empreender. Então, a gente empreende em mini mercados autônomos, somos a Malu Market, uma empresa de mini mercados autônomos em empresas e condomínios, pernambucana, em expansão pelo Nordeste. E a constância, a perseverança, a sistemática e especialmente os números. A gente precisa acompanhar, porque eu preciso colar em uma marca que faz eco com a minha marca. Sim. Então, o BNI, ela vem para fazer isso, né? Como eu disse, uma marca mundial que tem excelentes números, excelente trajetória. Então, a gente busca sempre estar colado com marcas importantes, interessantes e que fazem a diferença na nossa vida, enquanto empresa, enquanto pessoas. Sim, embora a gente não vá falar aqui qual é o nome, né? A gente conta o pecado, não conta, né? O pecador, mas eu sei que você fechou com uma grande telecomunicação. Então, por aí a gente já imagina, sim, que é isso. Eles querem estar onde os grandes estão. E eu acho que se a gente for pensar dessa forma, realmente, eu, pensando como empresa, estou abrindo algo, ou já tenho algo consolidado na minha cidade, e eu tenho o BNI, e tenho mais o network A, B, C, D, eu vou para a organização internacional. Sim, com eu certeza. vou para aquele que eu possa alcançar 77 países, né? Então, hoje a gente tem dentro do BNI 340 mil membros. Ou seja, daqui a 2 dias, a gente vai subir todos vocês para a plataforma. E você imagina, você ali vai ter contato com outras 340 mil empresários do mundo inteiro. Eu sei que às vezes a pessoa pensa assim, pode ser meu concorrente, né? Só que com um concorrente dentro do BNI, sabe o que vai acontecer? Você vai aprender. Como você fez isso essa semana, né? Com alguém que precisava de conselhos sobre mini mercado. É esse o espírito do BNI. Por isso que eu lhe digo, né? Eu afirmo que eu sei qual vai ser o seu caminho dentro do BNI. Porque é sobre isso, é sobre fazer isso. Outro episódio recente nosso também, de eu dizer assim, Raquel, você conhece alguém que pode ajudar um membro da outra equipe? E você prontamente se colocou à disposição e foi lá para tentar resolver o problema dele e está conseguindo fazer isso. É outra equipe.
essa outra que você se pôs à disposição para ajudar, ela nem membro é, ela é um possível membro. Então, eu brinco que quando a gente vive essa atmosfera dentro do BNI, e você já vivia ela, Sim. né? Ela, de fato, ela é modificadora na vida da gente. Eu costumo dizer que, independente dela ser membro, não membro do BNI, ela é uma pessoa. Então, a empresa ela só existe também porque ela é construída por pessoas. Então, e se nós não estivermos aqui para servir ao outro, eu acho que esse é o recado que eu recebi em todas as reuniões que eu participei até hoje do BNI. O BNI não é sobre você, é sobre o outro. Sim. Né? Então, o outro cresce e você também cresce, porque você não só vai crescer financeiramente, mas você vai crescer ajudando, servindo, se desenvolvendo, fazendo conexões, e isso com certeza vai gerar negócio. Porque pode não gerar um negócio financeiro, mas gera um negócio emocional, gera um negócio sentimental, gera aquele apoio, e aí é disso que o ser humano precisa. E a partir desse envolvimento emocional, você gera venda. Então, a venda ela vem a partir daí. Então, o recado que a gente tem para vocês que estão nos assistindo é que o BNI, ele não fala sobre você, ele fala sobre o outro. Participe com a gente e conheça, a partir daqui, como a sua vida pode ser transformada do ponto de vista empresarial e também emocional. E eu posso estar enganada, e me corrija se eu tiver. Mas o fato de você ter trabalhado no Sebrae e trabalhar ainda, né? Mas desde muito cedo, né? Para mim, o Sebrae é servir. Para mim, isso já é uma mentalidade, né? E principalmente para com o empreendedor. Né? Você acha que isso foi, essa sua mentalidade de servir ao empreendedor, ela foi construída dentro do Sebrae? Conta pra gente um pouquinho. Sim, com certeza. O Sebrae é o serviço de apoio aos pequenos negócios do estado da Paraíba e do Brasil. Então, se você não está ali para servir, você não consegue atingir o seu objetivo e também o objetivo da empresa. Então, o Sebrae hoje é uma marca que cresceu exatamente este ano 346%. A gente saiu de uma valuation de 7,6 para 32,9 bilhões. Caraca. Somos a 4ª maior marca do Brasil. Então, se eu não puder servir dentro do Sebrae, eu não tenho como atingir o propósito da empresa e o meu também. Então, obviamente, o Sebrae vai preparando a gente e me preparou. Tudo que eu fiz até hoje dentro do meu negócio foi graças ao Sebrae. Então, sempre eu agradeço até aos meus pares, porque eles também me conectam, não só os da Paraíba, porque eu tenho um relacionamento hoje nacional, especialmente os de Pernambuco. Então, é impressionante como a força do Sebrae e tudo que o Sebrae proporciona a gente enquanto funcionário faz com que a gente transforme a nossa realidade. Sim. Basta que a gente queira. O que é que eu falo muito? O sol nasce para todos às 5 horas da manhã. O que a gente vai fazer com isso é um problema especialmente nosso. Isso. Então, o Sebrae me ensinou a fazer plano de negócio, me ensinou a validar negócio. E tudo isso eu fiz, obviamente, com a ajuda de consultores e de funcionários também, mas muita parte eu fiz sozinha. Por quê? Porque o Sebrae me capacitou para isso. E ele me ensinou sempre que ele tinha essa disposição, eu estava apta ali a receber e a contribuir, e, obviamente, o retorno, ele acontece. A gente, se não puder perguntar, a gente corta, tá? Mas eu não sei se é um sentimento meu e se ele é válido. A ideia que eu tenho é que, para o Sebrae ser extremamente perfeito, ele só faltava ter o serviço que o BNI hoje faz dentro dele. Né? Porque ele dá toda a estrutura para o empreendedor, né, do começo até uma estruturação de empresa para ele, para aquela pessoa que chega um pouco até perdida de como fazer o seu negócio. Mas aí não tem a continuidade, que é o fomentar, né, você conhecer pessoas para que aquilo ali gere conexões, para que dessas conexões gerem negócio. É impressão minha ou é isso aí? Você acha que, assim, que se disser, falta alguma coisa? Não. O Sebrae não nasceu para isso. Ele tem um outro valor, outra missão, né? Outro objetivo. Mas a sensação que eu tenho é como se aonde ele acaba, o BNI começa. E é interessante, Adelaide, porque eu conversava isso exatamente com minha colega de trabalho de Campina, Nilvânia, que ela toma conta de toda a parte de inovação e startups. Então, nós somos uma startup.
E eu entrei como empresária para o Sebrae através da startup e de toda essa parte de inovação. E eu comentava com ela exatamente isso. Nilvânia, a gente só precisa desse final. Porque a gente, enquanto empresário, depois que a gente faz o curso, que a gente faz a capacitação, que a gente participa de um evento, que a gente tem a orientação técnica, a gente fica só. A gente fica perdido. Então, seria interessante que a gente tivesse, uma vez por mês, uma roda de conversas, pelo menos com as startups do setor de mini mercado, Sim. com as startups com o setor de beleza. E ela ficou assim, disse, é verdade. Então, eu não saberia lhe dizer exatamente se é o que falta do Sebrae ou se é realmente um complemento que o BNI chega para o Sebrae. Né? Como a gente está estruturado hoje enquanto marca Sebrae, eu poderia dizer que é um complemento que o BNI é um sentimento que eu tenho. Chega e realiza, né? Porque a gente tem todo esse desempenho fantástico e que eu poderia dizer assim, não, mas a gente poderia entrar isso como relacionamento com o cliente, mas é muito mais do que relacionamento com o cliente. Né? Não é apenas o relacionamento com o cliente, é de fato gerar negócios a partir de indicações, de referências, né? Que o Sebrae hoje ele não está estruturado para isso, até porque não é a missão dele. Isso. Então, acho que o BNI chega para complementar exatamente essa parte que o Sebrae entrega muito bem para a sociedade. Né? Isso é verdade. Sobre a Malu Marketing, me fala um pouquinho. Eu sei que ela nasceu dentro de uma startup, dentro do Sebrae, não é isso? Mas conta pra gente um pouquinho mais sobre como né, como foi, depois de anos dentro do Sebrae, né, começar também a empreender. Né? Não só ver e acompanhar outras pessoas empreendendo, né, mas sim ter um projeto seu, né, junto com seus sócios e começar a fazer isso acontecer. É muito interessante a gente trabalhar que a teoria e aliar a prática, né? Então, é exatamente isso que a gente faz. No caso que eu faço, eu trabalho e pratico dentro do meu negócio. Não é fácil, porque empreender não é fácil, e isso é bom porque a gente começa a perceber que o cliente que a gente atende, ele vivencia isso. Então, eu costumo muito comparar o empreendedorismo com a maternidade. É excelente ser mãe, mas a gente tem diversos desafios. Sim. Então, do mesmo jeito, é empreendedorismo, especialmente empreender no Brasil, onde a gente tem uma taxa de imposto altíssima. Então, a gente não tem qualificação técnica, então a gente sofre, enquanto empresário, né, muitos desafios. A gente enfrenta muitos desafios e que eu, Raquel, enquanto founder da Malu Market, consigo enxergar o meu cliente que chega no Sebrae, os desafios que ele tem, que é de vender o almoço, por exemplo, para comprar o jantar. Sim. Então, ele tem que ter todos os dias da semana, porque a gente fica doido por um feriado, por exemplo, no Sebrae. Mas na Malu Market eu não posso ter o feriado, porque se eu tiver o feriado, as lojas não faturam e eu não fecho a conta do final do mês da minha folha de pagamento, por exemplo. Então, é super interessante a gente acompanhar esse ritmo e perceber que a gente precisa, cada dia, servir mais, porque o empreendedor ele não dorme. Sim. Então, deveria, por exemplo, ter um Sebrae 24 horas, né? O meu superintendente até comenta isso. Então, obviamente, é um desafio tremendo, mas é isso que o pequeno negócio precisa. Você acha que sua cabeça mudou com relação à forma de ver, né, essas possíveis pessoas que iam chegando no Sebrae, depois que, de fato, você começou a empreender? Com certeza. Né? Porque eu acho que fica um pouco na teoria e quando você vai para a prática... Com certeza, mudou completamente. E todos os pequenos negócios, para mim, hoje são interessantes e urgentes. Então, se eles me procuram ou se alguém me indica para eu ajudá-los, então, para mim, isso é urgente, porque eu já tive a oportunidade de atender um cliente que, de repente, ele faturava 40 mil vendendo blusas de surf e, de repente, no outro mês, ele não tinha nada, para nenhum faturamento. Então, ele chegou para mim e disse, Raquel, eu não tenho feijão com arroz na mesa da minha família. Então, isso muda tudo, né? Sim. Porque eu não estou falando ali apenas de um empresário que vende um produto. É de uma comunidade, de uma família que precisa dessa subsistência para sobreviver. Porque muitas pessoas empreendem por hobby,
por já ter outro emprego. Por exemplo, eu já tenho um emprego, graças a Deus, e empreendo. Mas muita gente, a maior parte da população do Brasil, empreende por necessidade. Então, mudou tudo, porque o nosso radar ele fica muito mais sensível para receber essa demanda e dar devolutivo o quanto antes, para avançar a vida da outra pessoa. Eu imagino que sim, porque você vivenciar agora na prática, né? Você sabe as dores. Uma coisa é a gente saber das dores, outra é a gente sentir as dores. Exatamente. Né? E aí, quando a gente sente, uma das que você fala, é muito engraçado como a gente se conecta. Quando você fala do ser empresária sozinha. Como é isso, né? Como é que é viver? E é isso, a gente, depois que você vai para o seu trabalho, que você começa a dar o seu terceiro, quarto turno da Malu Marketing, você sempre está sozinha. Porque vai ser do teu ambiente para conversar com teus sócios, do teu ambiente para, de novo, conversar com teus sócios. Você não está lidando com outros empresários. E é a importância que eu acredito do BNI. Foi isso que me motivou lá atrás a entrar. Também foi não caminhar mais sozinha. Foi sentir que aquela equipe podia ser o meu apoio e meu suporte, né? E eu vejo isso muito claramente na tua fala também, né? De não caminhar mais sozinha. E até na última reunião, para a última reunião do BNI, eu convidei um player de mercado daqui de João Pessoa, o maior player de mini mercados. Eu acho até que ele deve ter estranhado, ele ainda não me retornou, eu vi que ele viu a mensagem. Mas é isso, eu não entendo que ele é meu concorrente. Eu já tive essa oportunidade de falar isso para ele. Eu entendo que nós somos parceiros, porque o que está desenhado no business planner dele, no planejamento dele, não é o meu. A estratégia que ele tem não é a minha. Então, eu atendi uma oportunidade em São Bento, uma cliente que ela disse, o Brasil é tão grande que tem espaço para todo mundo. Então, eu estou aqui para isso. Então, cabe todo mundo no Brasil, cabe todo mundo em João Pessoa, cabe todo mundo na Paraíba. Agora, cada um vai fazer a opção pelo aquele que lhe mais for conveniente e mais interessante, e mais gerador de negócio, e mais gerador de oportunidades, e mais gerador de conexões. Então, por isso que o BNI chegou, né, para a minha vida, para a vida dos meus negócios, no momento adequado. E eu também enxergo exatamente isso, que o parceiro, o concorrente, ele não é concorrente meu, ele é meu parceiro. Eles não enxergam isso ainda, mas eu acho que é uma transformação que precisa acontecer. É exatamente isso. É cultura. E a cultura, às vezes, não é tão fácil de ser implementada. Sim. Né? Porém, dizem que ela devora a estratégia no café da manhã. Então, se você quer trabalhar alguma coisa dentro da sua empresa, antes da estratégia, é a cultura. Né? E aí eu vou lhe confidenciar algo que aconteceu na última reunião que você não estava presente na Porta do Sol. Porque eu sei que tem alguns membros da Cactus que foram visitar, né, a equipe Porta do Sol. E no final dessa reunião, eu chamei o trio de liderança e elogiei a Porta do Sol, porque eu nunca presenciei nada similar dentro das minhas equipes, que era uma equipe falando em demasiado da outra equipe. Era a Porta do Sol, várias vezes durante aquela reunião, falando, e agora teremos a Cactus. Lançamento da Cactus na semana que vem, e a Cactus vem para somar o BNI. Kel, olha só. Fica arrepiada. Caraca, porque aí é meu objetivo de vida. Sabe? É quando uma equipe entende que quando uma outra chega, ela soma, ela complementa, ela constrói, não é concorrente. É parceria. É parceria. É parceria. Só que, assim, isso é construído. Sim. A gente construiu na nossa região de Itapetininga. Mas o que aconteceu na Porta do Sol na última quinta-feira, de fato, realmente eu acho que foi algo lindo de se ver. Porque, normalmente, numa equipe, você vai até anunciar que a gente tem o lançamento de uma outra equipe aqui na região. Mas eles não fizeram só isso. Eles exaltaram a Cactus quase que a reunião inteira. Isso é fantástico de viver. Sabe por quê? Porque o que eu penso é que vocês estão agora vivendo o que vai se tornar uma região abundante para vocês dentro do BNI. Porque se o pensamento é que o outro não é meu concorrente, vai ser sempre meu parceiro, quando a gente bater 10 equipes aqui, você imagina a gente ter aqui 400, 500 membros que serão, né, ou novos clientes para você, ou novos parceiros para você. Ou seja, você vai ganhar de qualquer jeito.
Com certeza, e como está veiculado aí na mídia, que João Pessoa é Orlando da América Latina, né? A próxima Orlando da América Latina. Então, tem espaço para todo mundo, né? E quem vai avançar mais rápido? Quem tiver as melhores conexões. Sim. Quem estiver posicionado da melhor forma, com as melhores conexões, com a melhor estratégia e com o melhor atendimento. Então, essa transformação ela vai vir não apenas pelo BNI, mas pela necessidade da cidade se desenvolver e do Estado, porque o Estado, não só João Pessoa, mas como todo o Estado da Paraíba, ele está em plena ebulição. Sim. Então, é isso. O BNI, as grandes empresas, as empresas mundiais, multinacionais que chegarem, porque estão chegando as energias eólicas. Então, é fantástico acompanhar esse desenvolvimento. E que bom que vocês chegaram, né? Que o BNI chegou e a gente está super feliz aí, empolgada. Se você puder dar um recado para quem está chegando no BNI, para quem está assistindo a gente, e também tem um lançamento próximo, ou ainda estou em dúvida se eu entro ou não na equipe do BNI, qual seria esse recado? Participe do BNI. Dia 9/7, a gente vai fazer o lançamento da equipe Cactus aqui às 6h30 da manhã no Hotel Manaíra. Se você está ouvindo isso, me conhece, tiver interesse, entre em contato comigo no direct, que eu faço questão de te convidar para você conhecer que empreender é difícil, mas é possível através de gerações de novas conexões e de novos modelos de negócio, porque acaba sendo uma nova modelagem dentro da nossa cidade, do nosso estado. E se você já, quando assistiu isso aqui, essa data já passou, entra de qualquer forma, porque a gente tem reunião toda semana, então você pode estar sempre participando para conhecer, né? Toda cidade merece ter uma equipe do BNI. Eu falo muito que o BNI não é para todo mundo, né? É para todo mundo, na verdade, mas nem todo mundo é para o BNI, tá tudo certo. Queria agradecer aqui, obrigada por ter vindo. É uma parceira de uma vida inteira, né? E eu sei que uma das maiores fomentadoras de que isso aqui daria certo dentro de João Pessoa. Obrigada, Kekel. Parabéns, eu que agradeço, né? É uma satisfação e um orgulho de tê-la aqui na nossa cidade, onde a gente nasceu, onde a nossa família se desenvolveu. E eu costumo dizer até que nossa prima, Celinha, a gente não precisava de ninguém mais para dominar a Paraíba, né? Porque a nossa equipe, que é a nossa família, já é grande por demais, não caberia mais ninguém. Mas que bom que chegaram vocês aqui com o BNI e obrigada por essa oportunidade e sucesso. Eu acho que a gente não tem como voltar mais, isso é um passo que foi dado muito, eu não posso dizer largo, porque eu sei que você só dá o passo que você consegue seguir. Eu falo isso em referência à distância, né? Que você tem que administrar 2 cidades um pouco distantes para viver e para conviver. Mas era disso que a Paraíba estava precisando, era disso que o Nordeste estava precisando e é disso que o mundo precisa. Não é o BNI, é a convergência das pessoas para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo, para transformações das suas vidas. E a partir daí, os negócios e as empresas são transformadas. Obrigada, viu? Para você que ficou até agora, curte, comenta, compartilha, manda para alguém que você acha que vai fazer a diferença na vida dela. Uma das frases que eu utilizei hoje aqui, eu gosto sempre de encerrar com alguma coisa que a gente possa acrescentar na sua vida, é que antes de você trabalhar a estratégia da sua empresa, trabalhe a cultura. Normalmente, a cultura da sua empresa é a sua cultura. Que valor você dá aos seus valores, né? A tua cultura. Até a próxima. Muito obrigada.